A gente conversou aqui, certo? Bom, então, Eduardo ou Tomás, vocês têm 3 minutos para a pergunta inicial do nosso programa. Vamos deixar para as damas, né? Muito Por favor. obrigada. Bom, na verdade, acho que a gente não tem muito motivo para se delongar na pergunta. A gente vai ser mais objetivo. Tendo em vista tudo que está acontecendo, você disse que você já foi para Venezuela 2 vezes e etc. Toda a situação do país, todas as queixas que a gente tem visto vindo a público, até na internet, da parte de alguns venezuelanos, né? E tanto eu quanto o Tomás, a gente tem alguns seguidores, alguns conhecidos que são venezuelanos que estão morando no Brasil, que têm queixas semelhantes. A gente queria entender de vocês como é que vocês enxergam Maduro. Maduro é um ditador ou não? Maduro é um democrata? Venezuela é uma democracia? Então tá bom. Então, pode suspender aí o tempo. Pode passar agora 5 minutos para a resposta. Vamos lá. Não, em primeiro lugar, acho que para começar, aí, Gustavo me complementa. Falar em democracia e ditadura, assim, nesses termos da politologia liberal, pra gente é uma coisa que faz muito pouco sentido, né? É relativo, né? Claro que é relativo, né? Igual o A gente Lula tem fala. uma A democracia sociedade é de relativa. classes, né? A gente tem uma sociedade de classes, e uma sociedade de classes Não, mas a democracia é relativa, sim. Porque veja que a nossa democracia, o nosso sistema liberal democrático, a gente pode escolher os nossos representantes. Nos Estados Unidos também é democracia, mas lá eles não votam de uma maneira direta. É um colegiado que é escolhido, que vai votar em nome das pessoas. Pelo menos é o que eu entendi. Parece um pouco confuso lá, o sistema político de lá. Então, isso é muito relativo. Inclusive, na mesa, a gente tem 2 visões de mundo que são muito relativas. Porque a visão de mundo de um se pressupõe de que seja melhor do que a visão de mundo do outro. Então é relativo. Porque nenhum dos dois aqui vão falar que o que eles pensam de melhor para o Brasil é o pior. Ou vão? Então veja que essa questão de direita ou esquerda, no final, acaba sendo também uma coisa um pouco relativizada, né? Ou não? sempre tem uma classe dominante que impõe a sua ditadura, né? Falar em ditadura e democracia, portanto, pra gente não é assim que se coloca o debate, né? O que acontece é que o Maduro é um governante, na nossa avaliação, com muitos problemas, né? Nós, inclusive até falando com o Júnior aqui um pouco antes, né? Nós não somos do lado que defende Maduro, né? E por isso que pra gente, o importante é que a gente debater a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, né? Que isso tá para além de Maduro. Mas o fato é que não importa se Maduro é ditador, não é ditador, não importa se é a esquerda no poder, se é a direita no poder, qualquer intervenção imperialista em qualquer país soberano é uma ameaça a qualquer povo, é uma ameaça à classe trabalhadora, é uma ameaça à capacidade daquele país de se desenvolver, daquele país de coordenar o seu próprio destino. E isso não é novidade para os Estados Unidos. Os Estados Unidos adora fazer uma intervençãozinha, adora colocar ali um governo fantoche, adora colocar ali uma junta militar, né? Não é novidade também na história do mundo isso aí, né? Mas não importa. Se tivesse aqui um governo Bolsonaro no Brasil e tivesse uma intervenção dos Estados Unidos para tirar o Bolsonaro, os comunistas seriam contra a intervenção dos Estados Unidos. Isso está claro. Quer continuar, Gustavo? Não, pode dizer. Na verdade, eu só ia comentar que essa dicotomia que muitas vezes a direita tenta colocar entre democracia e ditadura coloca em certos termos que deixa de fazer uma avaliação concreta sobre o problema concreto da sociedade. Então a gente vive hoje, por exemplo, num país em que diversos assassinatos são cometidos pelas forças de segurança, diversas pessoas são encarceradas em massa por crimes que muitas vezes não passam por julgamento, e ninguém da direita, ninguém da extrema-direita diz que a gente vive numa ditadura. A gente fala muito sobre a atuação de vários parlamentares que conspiraram abertamente contra o Brasil, incluindo estando em solo dos Estados Unidos, e não sofreram nenhum tipo de processo legal em relação a isso, o que seria muito diferente se a gente estivesse falando, por exemplo, dos próprios Estados Unidos ou de outros países como a China, que esse tipo de atuação seria, no mínimo, criticada, né? Seria, no mínimo, sancionada com um processo, com perda de mandato, com prisão, em alguns casos até com penas piores. Então, essa colocação do debate em democracia versus ditadura é para esconder o verdadeiro problema, né? Que é para esconder a verdadeira questão, que é a legitimação, que é a validação
que a direita e a extrema-direita, historicamente no Brasil e na América Latina, fazem para as intervenções que os Estados Unidos fizeram aqui ao longo de todo o século XX. Olha, isso que ele falou é verdade, né? É um fato. E o que eu considero um absurdo. Eu acho isso um absurdo, porque imagina, tem gente defendendo, né? Ah, eu defendo a intervenção porque o Maduro é ditador. E nessa hora vale-se muito mais a questão ideológica, né? Porque a pessoa, de repente, é contra a esquerda, é de direita. E aí olha para o Maduro, esse cara aí é de esquerda. Por causa das críticas dos Estados Unidos. Como se não pudesse existir ninguém da direita fazendo a mesma coisa. Eu acho isso muito interessante, né? Como tem... o que ele fala aqui, historicamente falando, é um fato. Mas eu não acho que seja um fato na questão de que todas as pessoas de direita pensem exatamente iguais. Porque eu acredito que existam pessoas de direita, nacionalistas, que não concordam com isso. E aí é muito interessante, né? Porque é uma coisa muito complicada. A gente pode criar aqui exemplos bem básicos do que as pessoas costumam gostar de utilizar, esses exemplos toscos. A dona de casa, né? O Estado se coloca... imagina que você é dona de casa e você tem que administrar seu dinheiro. Eles adoram fazer isso. Eu não gosto. Mas se for para entender melhor, imagina que você está na tua casa e de repente o sujeito entra, uma pessoa entra, dá uma solada na porta da tua casa, não te pede licença nem nada, invade as coisas, pegam as tuas coisas... Pega o que de mais valioso ele acha que tem na tua casa, não se interessando se isso te importa ou não, e simplesmente leva. Pronto. Eu não ia gostar que isso acontecesse na minha casa. Eu acredito que ninguém gostaria também. Pronto, expliquei a situação. A sua casa é um país e a pessoa que está entrando na tua casa é um outro país. Pronto. Porque... talvez haja a necessidade de que algumas pessoas estejam vendo isso de uma maneira desenhada, né? Então, sob essa justificativa, sob essa desculpa, a gente vê que esse tipo de defesa é feito e não existe compromisso de fato com a soberania brasileira, uma soberania real. O que é só discurso de pânico moral que vai servir para continuamente alimentar, né? Tanto que a direita não fala nada sobre, por exemplo, as ditaduras em que os Estados Unidos apoiam, como é o exemplo da Arábia Saudita, como é o exemplo de vários outros regimes que perduraram durante todo o século XX e que igualmente foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas, né? Como no caso da Indonésia, como no caso das ditaduras na Grécia após a Segunda Guerra Mundial, nas interferências nas eleições italianas pós-45 e tudo isso que a gente observa aí na história da Guerra Fria e da atuação dos Estados Unidos nesse sentido. Se quiser usar o tempo para comentar ou fazer também algum questionamento a respeito dessa perspectiva do Trump, do Maduro. Tem 1 minuto e meio ainda. Tem 1 minuto e meio. Não, a gente, eu acho que é bem tranquilo assim, a gente vai ter nosso momento de pergunta, mas para reforçar isso, né, os Estados Unidos não tem nenhuma preocupação democrática, assim, seria ridículo falar de preocupação democrática com um país, por exemplo, apoiou todas as experiências ditatoriais na América Latina. Plano Condor, tudo que houve de golpe, Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, todo esse processo, que todos eles, a gente teve governos democráticos, eleitos, né, pelos cidadãos, dentro da democracia burguesa, claro, né, mas os Estados Unidos não teve nenhum problema de apoiar os golpes, de apoiar a tortura, de apoiar, né, de inclusive ensinar a tortura, né, muitos foram os agentes americanos que vieram ensinar a tortura aqui no Brasil, por exemplo. Então, falar em democracia versus ditadura, conversa pra boi dormir, de verdade. Ponto. Pode zerar o cronômetro. Eu concordo, né? Eu acho que isso deve ser respeitado para todos os países. Mas veja que a experiência que a gente tem
do passado dos Estados Unidos intervindo em golpes militares pela América Latina com a finalidade de, desse lado, né, o continente todo americano não decaísse para a esquerda, né, que avançava muito na Europa, eles adotaram isso. Agora, veja, vamos fazer um exercício aqui. Porque vejo que isso não é diferente do que a própria União Soviética estava fazendo naquele momento. Que é o quê? O avanço de seus interesses, né, com a finalidade de não permitir que a expansão do outro aconteça. Ou não foi isso que aconteceu? No final não é a mesma coisa, não? Porque são países dominantes em outros países. É a mesma coisa. Ou não é? Não estão agindo por interesses particulares. Entrando de sola com a porta na casa dos outros. É interessante, né? A gente fazer esse exercício de reflexão. Quem é o certo e o errado aqui? Porque muitos podem, né? Quem é de esquerda, a extrema esquerda, pode dizer, não, a União Soviética. E a pessoa que é capitalista pode dizer, não, Estados Unidos. Pronto, estamos numa questão aqui relativa. Porque cada um defende que sua visão de mundo é a melhor. Então, a experiência que a gente tem aqui com os Estados Unidos, muitos países da Europa tiveram com a União Soviética. A interferência de um país estrangeiro. Não importa se o que vem aí é o comunismo ou o capitalismo. Porque isso no final não tem diferença. Não nesse sentido que eu estou dizendo, né? De vir uma intervenção estrangeira se colocando... Não importa a ideologia, entende? A questão aqui é que não deveria acontecer esse tipo de coisa. E a gente não deveria normalizar isso. Mas a gente normaliza tudo, né? Veja que exercício interessante se a gente parar para pensar que no final é a mesma coisa. Não importa a questão ideológica. A gente não deve apoiar isso. Isso é horrível. Inclusive, na Venezuela, parece que o país está um pouco desestabilizado. E tem vídeos aí que eu fiz aí mencionando sobre isso. É claro que isso ia acontecer, né? Você desestabiliza um país todo, não importa. Ah, é o capitalismo tirando um ditador comunista. Ah, é o comunismo tirando o cara capitalista. Porque o reflexo vai ser o mesmo. Porque isso independe da questão ideológica. É muito mais em termos estruturais e simbólicos de um país do que necessariamente a questão ideológica. É claro que quem faz esse tipo de coisa e depois sai, não vai sofrer nada. Né? O país já sabe de quem invadiu, vai continuar intacto. O problema é o invadido, né? 5 minutos agora. Pode ir. Vamos lá. Eu acho que é. Bom, primeiro é interessante. Dá para ver que é um problema técnico. Maduro é democrata, Maduro não é ditador. Isso não foi respondido. Objetivamente, vocês não falaram se vocês acham que é o que não é. Certo? Não tem como falar que o cara é democrata, não tem como falar que o cara não é um ditador, porque é nítido que ele é sim. Agora, esse papo da legitimidade, etc., não é uma coisa muito válida, porque se a gente for falar de legitimidade de intervenção, porque a soberania, se é válido invadir a nossa história, que vocês preferem focar na parte da invasão, se a gente for focar na parte da
seria válido ou não invadir a Alemanha para prender isso, porque lá dentro ele não seria preso de forma alguma, certo? Então, é engraçado a gente ver quando a gente fala de uma extrema esquerda, porque para mim, direita e extrema direita, vocês nunca definem o que é extrema direita. Eu assumo o termo extrema esquerda sempre. A extrema esquerda nunca vai abrir a boca para falar que o Maduro é um ditador. Mas também nunca vai abrir a boca para falar que ele não é. Porque é impossível negar. Sendo que até a ONU, que todo mundo, nesse momento, todo mundo tá falando que os Estados Unidos passaram por cima da ONU, invadiram a Venezuela, sequestraram o presidente. A própria ONU já reconheceu que aconteciam torturas até contra adolescentes dentro da Venezuela. Então, é óbvio que alguém ia precisar... Olha, isso que a ONU disse, eu não sei se é verdade. Se alguém souber aí dessa informação, eu fico agradecido se deixarem nos comentários, porque eu não sei se isso é verdade. Interferir em algum momento. Esse papo de ditadura, de democracia, isso aí não importa. Não importa quando é para tentar não criticar o Maduro diretamente. Porque quando é para falar aqui dentro do Brasil, a primeira coisa... Mas eu não entendo. Mas eles falaram que eles não defendem o Maduro. Eles não falaram isso? Eu acho que eles falaram. Então quer dizer que a estratégia do lado da direita vai ser forçar um discurso que a esquerda não adotou? O que vocês falam é sobre democracia, é sobre ditadura. Quando fala aqui dentro do Brasil, são termos muito bem específicos, muito bem determinados. Mas quando é para tentar passar pano para a ditadura chavista da Venezuela, aí não, veja bem, é história para boi dormir. Não importa se é ditadura, não importa se é democracia. Então, no fim, a pergunta foi, o Maduro é um democrata? O Maduro é um ditador? Não foi respondido. Não foi respondido porque não podem dizer que ele não é um ditador, porque ele é sim. E Duda, quando a gente pensou, né, nessa pergunta, a gente veio conversando pelo WhatsApp, a gente falou, bom, qual a primeira pergunta que a gente vai fazer? É entender o que os comunistas que vão debater com a gente pensam. Afinal, eles têm várias intersecções, né, o comunismo brasileiro, internacional, tem várias intersecções. Alguns apoiam o Maduro, outros reprovam o Maduro, mas na verdade é o seguinte, a gente observa, e a gente quis fazer essa prova mesmo para quem está assistindo perceber isso. Né? Os comunistas, eles apoiam inicialmente. Quando dá errado, não é mais comunista, ele não é tão comunista assim. Eu tenho críticas também ao Maduro, agora ele falou isso, mas estava na Venezuela provavelmente, inclusive no início do governo Maduro e do regime chavista, apoiando o governo, entusiasmado com o socialismo do século XXI, quem sabe. Mas agora ele precisa se afastar, colocar aquela imagem de bonzinho e falar, não, essa questão de democracia ou ditadura não importa. E não importa mesmo, para os comunistas não importam. Afinal, os comunistas, eles defendem de fato uma ditadura, né? A ditadura do proletariado. Então, para vocês, é relativo de fato se o cara é um ditador ou um democrata. Então, mas essa questão da ditadura do proletariado, para mim, não é uma coisa assim muito difícil de entender. Ora, veja bem, para eles, a gente vive uma ditadura. Muitos comunistas acham que a gente está vivendo uma ditadura. Que essa democracia liberal, essa democracia burguesa que a gente tem, na verdade não passa de uma ditadura. Então, quando eles falam essa questão de ditadura do proletariado, é substituir. É você tirar o que tem, né, esse aspecto da ditadura liberal, burguesa, para a ditadura do proletário. Que seria uma democracia sem... com partidos, mas todos conluindo, tudo pensando na esquerda. Né? Talvez a grande questão seja essa diferença, né? Porque aí você não vai ter partido de direita. Então eles falam que isso é a democracia do proletariado. Porque, veja, se a gente parar para pensar, a gente vive, assim, a democracia burguesa. Mas você veja que os espaços que são dados nem são os mesmos. E você poderia até falar para mim, não, mas é uma questão de regras, tem também uma questão financeira, econômica, né? Para você custear, financiar, é muito caro. Né? Então você também... Aí
que entra a questão dos financiadores. Porque talvez o problema não seja nem em si a questão de você ter essa democracia burguesa com direita ou esquerda, mas a interferência de pessoas que vão financiar isso. Talvez seja interessante a gente pensar nisso. Porque eu não tenho condições de financiar ninguém. Então, logo, a pessoa que tem condições de financiar, independente do valor que seja, independente de que situação a gente esteja, o fato é de que ela já vai ter uma vantagem em cima de mim, né? Ou não? E aí que tá uma distorção. Ou não é uma distorção isso? É justo? Agora, veja que se a gente talvez não tivesse isso, talvez as coisas fossem mais equilibradas. Não sei. Mas isso já é uma coisa distorcida e que a nossa democracia permite. Eu acho equivocado. Aí fica uma reflexão pra gente, né? Desse tipo de democracia que a gente tem. Desde que ele esteja implementando aquilo que vocês acreditam. E essa é a nossa diferença. Nós, da direita, nós somos democratas e reprovamos qualquer ditadura, inclusive quando são ditaduras. Não, aí eu não concordo. Porque nós de direita, ainda mais eles não são do partido do Bolsonaro? Eles são, né? Mas aí não sei, eles são a favor da democracia mesmo? De direita, porque a gente quer que o povo tenha respeito. Você veja que essa coisa de política, o discurso é o do momento, né? É o do momento, né? O que vale ali dizer naquele momento, vale, fala. Depois, se tiver que voltar atrás, volta. Finge que não falou nada. Não é que eu tô pegando ele como exemplo. Mas eu não acho que ele é uma exceção. A exceção é eles não fazerem isso. A regra é eles fazerem isso. Tanto direita, esquerda, todos. Pelo menos em grande maioria, é o que eu mais percebo eles fazerem. Respeitado o seu direito e a sua soberania, como vocês disseram. Agora, e aí a gente tem que pensar que quando eles fazem isso, eles estão pensando no eleitorado? Não, vou ser honesto com o meu eleitorado? Será? Agora, o que a gente traz aqui, por isso essa pergunta é a incoerência da esquerda de tentar fugir desse tema e até diminuir, né? Diminuir a importância de dizer se ele é um ditador ou não. Isso, para mim, tem uma importância fundamental, inclusive para a gente debater a legitimidade ou não e o porquê, os porquês, né, as motivações da intervenção feita pelos Estados Unidos. Então, fica aí para a galera que está nos assistindo, começando esse debate para entender, né, a cabeça dos nossos caros colegas comunistas de mais um partido aí comunista dentre dezenas ou centenas que tem no Brasil. Acho que vocês não têm nem registro, né, no Tribunal Superior Eleitoral, mas é uma agremiação comunista aí das cisões que eles fazem, né? Você tem, por exemplo, alguns grupos do Brasil que defende o Nicolás Maduro, né? Tem até aquela turma da dancinha, fizeram uma dancinha, todos, levante. pois é, animadíssimos com o Maduro, mas esse Muito interessante, né? Que eles viram a dancinha. Eu nem sei o que é isso que eles estão falando. Eu tô por fora. Talvez eu viva num mundo à parte, porque nem sei disso que eles estão falando. esses aí, hoje eles vão tentar. Agora, essa questão da esquerda, vocês têm... É a pluralidade de ideias. A esquerda vive da... É até um nome difícil, né? Pluralidade de ideias. É uma coisa que faz parte da esquerda. Por isso que a gente tem muitas pessoas de esquerda que criticam muito a esquerda. Porque é uma coisa que a esquerda zela. Né? Talvez é por isso.
defender a Venezuela sem defender o Maduro. Vamos ver como é que eles vão sair. Eu acho que a diferença que fica mais explícita e que é a diferença que é mais importante a gente ressaltar é: nós estamos conversando com 2 comunistas que disseram que ditadura e democracia são coisas relativas. Tal qual o presidente, o nosso querido presidente do Brasil disse, que democracia é relativa. Para nós, não. Para nós existe uma diferença muito nítida quando você tem um democrata e quando você tem um ditador. E Maduro é um ditador. Deixa eu só pontuar aqui, teve um probleminha no seu áudio no início, mas você resumiu bem a sua opinião, né? Sua opinião é que a questão não foi respondida, certo? A questão... Posso só retomar? Só para quem não só ouviu? Para o pessoal que não ouviu, que estava na live. O Alexandre de Moraes tropeçou no cabo. A gente perguntou se Maduro é um ditador ou não e a resposta não veio. Simplesmente não responderam. Não tem coragem de dizer que o Maduro é um democrata e não podem negar que ele é um ditador, porque de fato é. Aí dá a volta e aí fala de trocentos outros países, vai longe, abre o leque. E a pergunta, que era uma pergunta objetiva, termina sem resposta. Na verdade, sem resposta não, né? A resposta vem. Ditadura e democracia são relativas. Mas é relativo, né? Realmente, democracia é relativa, né? O que é bom para mim pode não ser bom para você, e isso torna a coisa muito relativa também. É tudo muito relativo. A democracia daqui a gente vota na urna direto, numa urna eletrônica. Nos Estados Unidos tem gente que manda até pelos correios o voto. Também isso é uma coisa relativa. Vai chegar lá para um estadunidense lá e falar: você vive a democracia aqui? Votando pelos correios? A pessoa vai falar: vivo. Então sim, é relativo sim. Tudo é muito relativo. E é por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for adotar um discurso. Para só olhar um lado e ignorar o outro. Ainda mais quando historicamente a gente já tem fatos comprovados, né? O que torna tudo ainda mais consistente e sólido. Mas é isso. Tchau.